Saudações para você, aluno da disciplina de redação, terceiro ano. Nós vamos fazer uma introdução aos elementos da comunicação. Nosso objetivo da aula de hoje, estamos tratando deste assunto como primeiro assunto e também primeira atividade para esse ano, tá bom? Nós vamos deixar sempre as aulas. A aula acontece em sala de aula e acontece em vídeo também, tá? Uma forma de você rever a aula, rever os conceitos teóricos, as características, porque toda aula ela tem essa vertente, tá? Que é o conceito, que são as características, que são os aspectos, que são os elementos que constituem a aula. E a explicação da atividade semanal, atividade que vai ficar valendo nota nas semanas de aula. O professor, que são elementos da comunicação. Elementos da comunicação são características, são instrumentos, elementos que tem que marcar a comunicação para que essa comunicação seja efetiva. Se você tem um sinal vermelho no trânsito, nós sabemos que aquele sinal é para parar. Então, quando alguém entende uma ideia do outro, compreende uma informação, se deu ali a comunicação. Mas essa comunicação, quando utiliza os elementos bem utilizados, né, bem aplicados, com eficácia e eficiência, acredito que essa comunicação é essencial. Ela é bem realizada. E na redação, para o Enem, você precisa se comunicar bem. Seu texto escrito, ele precisa ter uma qualidade, ele precisa ter uma excelência. E essa excelência vem pela compreensão dos elementos da comunicação e também pela aplicação deles no texto, que nós veremos ao longo das aulas, tá bom? Nós temos nesse período de aula, bastante atividades no campo da redação, e essas atividades vão ser dentro de uma redação melhor, de uma redação que procura atingir as expectativas da redação nota 1000. Então, eu vou conceituar, né, cada elemento, tratando destes elementos no campo da redação. Essa aula ela é dada também às turmas de língua portuguesa, mas a abordagem do português e da redação são diferentes. Na redação, a gente aborda os elementos, raciocina um pouco sobre como seriam esses elementos no plano da redação. O primeiro elemento é o emissor. Emissor é o sujeito, é o escritor, é aquele que redige a redação. Então, essa redação, ela precisa expressar um ponto de vista. Então, o emissor, ele precisa demonstrar que tem um ponto de vista sobre a proposta de redação dada no Enem. Muitas pessoas escrevem um texto e às vezes falta esse elemento, falta essa característica, falta esta propriedade. E é preciso demonstrar as suas características, seu ponto de vista, aquilo que você acredita. Então, o emissor na redação é o escritor, tá? O código vai ser a palavra usada, vão ser a ortografia usada, as palavras acentuadas. Por isso que na redação do terceiro ano não se aceita mais palavras sem acento, palavras faltando letra, porque esse é o código. O código é a palavra e ela precisa
estar bem acentuada e bem escrita e bem legível. Não se olha no Enem a questão de caligrafia, mas se observa que a sua letra possa ser entendida pelas pessoas. Mensagem. A mensagem refere-se à finalização do texto. O seu texto de redação tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter conclusão. Na conclusão, você precisa deixar uma mensagem, ou resolvendo um problema que foi proposto ali na introdução e que foi argumentado, ou uma mensagem de esperança, de força para um problema traçado. Então, mensagem vai ser o objeto da comunicação, o conteúdo tratado, e que você tem que demonstrar que tem um caminho para os problemas trabalhados. Não basta na redação citar ou demonstrar que você percebe defeitos e problemáticas, mas para estas é preciso ter também soluções ou caminhos, tá? Canal, ele é responsável com que o receptor possa compreender a sua redação. Então, o canal ali vai ser sua folha de redação que será entregue. Essa folha de redação ela não pode ter rasura. Essa folha de redação não pode ter linhas mal tracejadas. Ela não pode ser danificada. E ela não pode ser escrita com um parágrafo apenas. Todas essas características podem prejudicar o seu canal na redação. E o referente é o contexto em que estamos. A sua redação, a sua opinião, a sua mensagem, os argumentos que você usa, eles precisam ser contextualizados, ou seja, eles precisam dialogar com a realidade que estamos. Por isso que o candidato de redação ele precisa ler bastante, ele precisa conhecer o que os jornais estão retratando, os assuntos mais atuais que estão no momento, porque o referente é o contexto, um contexto em que estamos. Então, nesse ano de Enem, nesse ano de preparação para o Enem, você precisa ler revistas, você precisa ler jornais, você precisa acompanhar os fatos para que quando você for fazer a redação, haja referente, haja uma redação contextualizada. E por último, nós temos o receptor. É aquele que recebe a mensagem. E a linguagem, ela são os sentimentos e ideias que as pessoas têm. Então, toda vez que alguém for ler sua redação, ela precisa sentir na redação sentimentos, ideias impactantes. Você não pode escrever por escrever. Você precisa escrever de uma forma que os sentimentos e ideias que você tem da vida possam impactar o receptor. Por isso nós somos convidados nesse ano a estar trabalhando e melhorando o seu texto. As atividades dessa semana serão um texto poético, tá? Onde você vai construir usando esses elementos. Professor, mas como eu vou fazer um tema poético ou uma poesia com todos esses elementos? Tá? Você vai escolher um tema, você vai constituir essa poesia, você pode buscar uma outra poesia e parodiar parafrasear uma poesia já existente, mas crie, tá? Dentro da proposta de redação que está no caderno de redação. E tente impactar o leitor, expressando nesse poema os seus sentimentos, suas ideias sobre o tema proposto lá, tá bom? Fica um abraço do professor
doutor Reinaldo, e boa sorte com os elementos da educação, dos elementos da comunicação, que você se torne um ótimo comunicador. Vamos orar encerrando essa aula. Senhor, abençoa cada aluno para que sejam excelentes comunicadores, para que suas redações alcancem nota 1000 e que sejam abençoados por Ti em todas as suas construções textuais. Nós colocamos cada produtor de texto em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Um abraço do professor, felicidades para você, boa produção de texto com os elementos da comunicação.